Amanhã é para sempre, resumo do capítulo 122. Bárbara vai ao escritório de Artêmio e pergunta por Liliana. Artêmio diz que Liliana está bem, no entanto a acha muito calada e reitera que há algo nela que o incomoda, pois ela sempre diz que Eduardo Juarez virá resgatá-la. Ciro diz a Liliana que quanto mais avançam na leitura do livro, menos serão as possibilidades de que ela deixe aquele local. Liliana diz que isso não a afeta, pois tem Ciro para cuidar dela e reitera que o homem que se parece com seu pai não é tão mau quanto parece. Ciro lê um novo trecho do diário de Ana Gregória, onde Jerônimo pedia a ela que arrumasse as coisas de Natal no dia seguinte, enquanto sua esposa estivesse na missa. No dia seguinte, e crente de que Jerônimo não iria aparecer, Ana Gregória começa a arrumar as coisas de decorações natalinas. Nesse instante, Jerônimo aparece e a assusta. Os dois começam a se beijar e em seguida Jerônimo começa a despi-la. Jerônimo pede a ela para confiar nele, pois sabe o que faz. De acordo com o que foi relatado por Ana Gregória, Cristina, a outra funcionária da fazenda, os presenciou. Nesse instante, Bárbara aparece, pega Liliana pelos cabelos e pergunta de onde ela tirou que Eduardo está vivo. Gonçalo tem um mal-estar e Fernanda fica preocupada. Gonçalo explica que está fragilizado por conta do sequestro de Liliana. Bárbara atira Liliana numa poltrona e diz que Eduardo Juarez está morto. Nesse instante, Artêmio aparece e diz que Liliana não está convencida que Eduardo esteja morto. Bárbara diz que isso são apenas delírios de uma louca. Eduardo diz a Steve que está chegando o momento de encerrar a história de Vênus com Camilo. Steve não compreende a preocupação de Eduardo. Eduardo explica que Vênus está iludida com Camilo, como se já tivesse esquecido que tudo passa de uma farsa. Steve associa isso a Vênus ser uma boa atriz. Eduardo corrige e diz que, na verdade, Vênus está se apaixonando por Camilo. Steve fica surpreso. Após o banho, e enquanto passa hidratante por seu corpo, se escorrem lágrimas do rosto de Vênus. Steve diz que Vênus não pode se apaixonar por um lixo como Camilo. Eduardo explica que, após tanta pressão, Steve transformou Camilo num homem perfeito. Eduardo reitera que Vênus está disposta a se esquecer do passado e ser Lovely para sempre. Steve fica arrasado. Artêmio duvida que Eduardo esteja morto. Bárbara diz que falarão disso depois. Nesse instante, Bárbara retira um gravador da bolsa e diz a Liliana que ela irá gravar uma mensagem para Gonçalo. Rubens Vilazano confronta o primo de Adriano sobre o roubo causado à sua mãe. Priscila acha estranho que Fernanda ainda não tenha a confrontado sobre seu romance com Vladimir. Adriano diz que isso é muito estranho. Adriano propõe a Priscila que se aproxime de Fernanda com o intuito de ajudá-la no evento dos queijos artesanais. Priscila gosta da ideia, assim poderá investigá-la. Artêmio diz a Bárbara que não está totalmente convencido que Eduardo esteja morto e reitera que ele pode ter forjado sua própria morte para criar um plano tão mirabolante quanto o deles. Steve tenta conversar com Lovely, mas ela diz que não pode deixar Camilo esperando. Bárbara presencia Rubens Vilazano na recepção, insistindo para falar com Fernanda. De sua sala, Bárbara pede a Flor que faça Rubens entrar, pois irá atendê-lo. Em particular com Bárbara, Rubens sai correndo de sua sala. Rubens tromba com Franco na porta da Lactus e pede a ele que diga a Fernanda que Adriano é um vigarista. Franco fica desconcertado com a revelação. Bárbara entrega uma fita a Eduardo e diz que essa é uma mensagem de Liliana e com ela ele conseguirá tranquilizar os Elizalde. Franco pergunta o que há na mensagem. Bárbara diz que é algo surpreendente, que a deixou impressionada. Franco fica desconfiado. Aflito com o sumiço de Liliana, Gonçalo vai ao túmulo de Montserrat e lhe pede forças para seguir em frente. Franco vai à sala de Fernanda, lhe mostra o gravador e lhe diz que entregaram aquilo pela manhã. Bárbara proíbe que Flor diga a qualquer um dos Elizalde que Rubens Vilazano esteve na Lactus. Fernanda ouve a mensagem de Liliana, onde ela diz que não quer voltar e alega não ter família e pede aos Elizaldes que a deixem em paz. Fernanda começa a chorar, ouvindo a mensagem de voz de Liliana. Com a leitura do diário, Liliana chega à conclusão de que Ana Gregória se apaixonou por seu bisavô. Ciro diz que a pergunta que fica é se Jerônimo também se apaixonou por Ana Gregória, ou ela foi apenas um capricho. Gonçalo fica aflito ao ouvir a gravação de Liliana e acredita
acredita que alguém a forçou a dizer aquilo. Franco propõe a Gonçalo que solicite uma investigação para avaliar a autenticidade do áudio. Gonçalo gosta da ideia e resolve entrar em contato com o delegado Loyola. Em particular, Bárbara diz que se a polícia começar a investigar o desaparecimento de Liliana, tudo estará perdido e a possibilidade de recuperá-la será nula. Franco propõe a Bárbara que contrate um investigador criminalístico. Assim, a polícia não será envolvida e Gonçalo poderá verificar a autenticidade da gravação. Bárbara fica desconfiada, mas gosta da ideia. Franco pergunta a Bárbara se Liliana gravou o áudio de forma espontânea. Bárbara diz que, para sua surpresa, sim. Franco a confronta quando ela esteve com Liliana. Bárbara diz que, para o bem de sua enteada, não dirá isso. Bárbara orienta Franco a convencer Fernanda a aderir a essa ideia de contratar um especialista para avaliar o áudio e convencer Gonçalo. Steve entra em contato com Vênus e lhe confronta sobre onde está. Vênus explica que está no clube hípico com Camilo, organizando os detalhes do casamento. Preocupado, Steve pergunta a Vênus se ela ainda se lembra que há um acordo entre eles para que ela dê uma lição em Camilo e, principalmente, que ela não deve se apaixonar por ele. Fria, Vênus diz que sabe de tudo isso. Franco aconselha Fernanda que impeça que Gonçalo acione a polícia para avaliar a fita com o áudio de Liliana. Bárbara tenta convencer Gonçalo a não envolver a polícia nesse assunto de Liliana. Furioso, Gonçalo diz que Oregon já brincou demais com eles e ele não vai permitir que isso continue acontecendo. Bárbara fica furiosa e diz que Gonçalo tomou uma decisão sem consultá-la. Fernanda não compreende como Franco possa ter mudado de opinião, afinal, foi ele mesmo que propôs entrar em contato com a polícia para que eles avaliem o áudio. Franco explica que se a polícia se envolver nesse assunto, eles farão perguntas e eles terão que revelar que tiraram Liliana da clínica e com isso ele perderá a confiança de Gonçalo. Fernanda o compreende. Franco diz que se Gonçalo perder a confiança em si, ele terá que se afastar dos Elizaldes e ele não quer ficar longe dela. Fernanda fica emotiva. Com o auxílio de uma tesoura, Vladimir corta de uma revista uma fotografia de Priscila. Fernanda não compreende por que ficará tão chateado por se afastar dos Elizalde. Franco admite estar apaixonado por Fernanda e reitera que a ama. Nesse instante, os dois se beijam.